Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Satisfação renovada estar aqui com todos vocês nesta tarde e noite tão agradável. E o dia de hoje, como é que está sendo? Para cada um de nós. Desde quando nós acordamos, retornamos ao corpo, depois de uma noite de desprendimento, de experiências no campo espiritual, começando o dia de hoje, como é que está sendo? Desde manhãzinha. O que nós já fizemos hoje? Eu me recordo de um intervalo de um programa Entre Dois Mundos, em que um colega me passou uma lição que eu jamais esqueci, Franklin. Ele disse assim: toda vez que a gente for dormir, a gente precisa responder 3 perguntas. Isso ele aprendeu com o pai dele. A primeira pergunta é a seguinte: o que eu fiz de útil ou de bom hoje? Vão tomando nota aí, por favor. A segunda: o que eu aprendi de novo hoje? E a terceira: se eu vivi com alegria. Se a gente responder essas 3 perguntas de maneira positiva, afirmativa, nós estamos num caminho bom, no caminho que é o do bem, no caminho que é o certo. Se por um acaso alguma das respostas não forem afirmativas, a gente ainda tem que rever alguns pontos na nossa vida e replanejar o nosso dia, porque a gente tem a oportunidade de viver uma nova oportunidade, um novo dia. Nós temos um texto que é atribuído a Charles Chaplin, o genial artista que revolucionou o cinema mudo. Mas esse texto pode não ser dele, porque quando a gente vai buscar no original, em inglês, não encontramos propriamente uma referência ao nome de Charles Chaplin. Mas o importante é o texto, por conta do seu conteúdo. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, por gentileza. Hoje, levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. Nós estamos acordando cedinho, né? Domingo, uma beleza, todo mundo acordou 7 horas, 6 horas, né? 8 horas, 9 horas... Enfim, acordamos no nosso horário. E aqui está o texto nos dizendo: o que é que nós vamos fazer no dia de hoje? Até meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. A minha função é escolher o tipo de dia que eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo. Alguém tomou uns pingos de chuva hoje? Agradeceu ou reclamou? Então, posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças a Deus por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus a oportunidade. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está à minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma.
tudo depende só de mim. Esse texto nos toca de alguma maneira? Nos diz respeito, não? Tão diretamente? Seria muito bom se todo dia, a hora que a gente levanta, acorda, porque a gente às vezes levanta, mas não acorda, não é? O pior é você acordar sem levantar. É um problema sério. Mas a gente precisa despertar no momento, então, que retoma a chamada vilegiatura carnal, nosso sono, nosso corpo, né? Estamos despertos para mais um novo dia, e esse dia está à nossa disposição. Nós vamos construir esse nosso dia, esse período de 24 horas, para aproveitá-lo bem ou não, para reclamar ou para agradecer, para a gente fazer tudo o que tiver ao nosso alcance ou ficar perdendo tempo. Qual é a escolha que a gente faz? Nós aprendemos com Leon Denis que nós somos os construtores do nosso destino. Nós mesmos fazemos as escolhas dos caminhos que nós queremos seguir e, consequentemente, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Podemos fazer as escolhas certas ou equivocadas. Na nossa vida, a gente ainda acaba se equivocando muito, comete muitos erros, depois fica se lamentando, fica de consciência pesada. Mas o dia seguinte surge novamente. E aí nós temos a oportunidade de aprender coisas que nós ainda não sabemos, de fazer coisas que a gente ainda não fez, e nós termos o desafio do reencontro diante daqueles com quem podemos ter, talvez, quem sabe, um pouco de dificuldade de relação. Nem sempre as nossas relações são simpáticas, nem sempre temos diante de nós aqueles que vão nos agradar. E às vezes desgostosos, nós reagimos. Aí nós ofendemos, nós magoamos, nós nos irritamos e reagimos diante do outro de uma forma inassertiva. E a relação fica tensa, fica conflituosa. O conflito é perfeitamente natural, porque quando nós pensamos diferentes e nos expressamos diferentemente, as ideias às vezes se conflitam, porque um tem uma forma, outro tem outra forma, um tem um ponto de vista, outro tem outro ponto de vista. O que não pode acontecer é o confronto, a briga, a luta, o embate, porque aí cada um vai achar-se dono da razão e querer suplantar o outro, e isso é negativo para todo mundo. Conflito existe porque, em sendo diferentes, cada um tem o direito de se expressar. O que nós precisamos aprender é a respeitar a opinião do outro, assim como desejamos que a nossa opinião também seja respeitada. E o dia está diante de nós, repleto de novas oportunidades. O que nós vamos fazer? Quem de nós aqui presente, aqui do lado de cá e do outro lado, não deseja ser feliz? Quem é que não quer ter uma vida saudável? Se tiver alguém que não quer ter uma vida saudável e feliz, por favor, venha aqui à frente e se justifique agora. Todos nós desejamos a felicidade. Todos nós queremos a saúde. E às vezes pensamos em encontrar a saúde e a felicidade na juventude, na beleza, na riqueza, quando não necessariamente a felicidade está nesse ponto. E nós aprendemos aqui nesse livro Vida Saudável e Feliz, um livro que a Federação Espírita Brasileira está publicando agora. Os nossos amigos internautas aí estão acompanhando de perto as imagens, né? Quem está nos ouvindo também pela rádio. É um livro do Leonardo Machado, está disponível aqui na livraria. Trouxemos alguns exemplares, porque no Espiritismo a gente não faz propaganda, a gente faz divulgação. E eu vou dizer para vocês por quê. Quem gosta de ler um livro fácil? Quem gosta de ter uma leitura que é atraente, atrativa? Onde é que se encontra a felicidade? Primeiro que todo o texto aqui é epigrafado, ou seja, tem um texto de abertura de Leon Denis. Começa por aí. Ele remonta a Leon Denis, esse gênio, filósofo e poeta do Espiritismo, que viveu 81 anos
desde o século XIX até princípios do século XX, e escreveu diversos livros. Ele que era orientado pelos espíritos Joana d'Arc e também tinha uma proteção espiritual elevadíssima de outro mentor que dizia para ele, quando for fazer uma viagem, fazer as suas palestras nas viagens, registre os textos para depois publicá-los em livros. E ele começou a fazer isso, Leon Denis. Hoje nós temos uma série de livros desse autor. E aqui, Leonardo Machado, no livro Vida Saudável e Feliz, Evangelho de Jesus e Saúde Mental, ele traz um trecho de Leon Denis do livro Depois da Morte, que diz o seguinte: a alma é criada para a felicidade. Alguém tem dúvida disso? Todos nós, meus irmãos, somos criados para sermos felizes. Ninguém está aqui para ser infeliz. Então, se por um acaso, em dada circunstância, momento, etapa da nossa vida, nós estamos infelizes, é porque algo está errado. Algo não está certo. Porque nós estamos aqui para sermos felizes. Esse é o nosso destino. Agora, onde é que se encontra a felicidade? A alma é criada para a felicidade. Mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la por si próprio. Então a felicidade deve ser conquistada por quem? Por nós mesmos. Nós devemos conquistar a felicidade. E aí continua Leon Denis. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Aí depois nós vamos ter um outro livro de Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, Destino da Dor, na sua terceira parte, quando ele fala das potências da alma, ele começa falando da vontade como a principal potência anímica, que vem de dentro para fora, que a gente precisa ter. E ele fala de várias outras potências. Para encontrar a felicidade, nós precisamos desenvolver essas potências que estão dentro de nós. E fazermos uma leitura de tudo que está acontecendo na nossa vida, vendo as ocorrências com justiça, vendo de uma maneira equilibrada, para que a gente não se desespere, não se aflija ante as maiores dificuldades e percalços que a vida pode nos ofertar. Aí nós vemos aqui essa expressão de Leon Denis, encabeçando um capítulo do livro e depois o autor desenvolvendo. Ele vai citar nesse capítulo aqui, que é o de número 11, e nós vamos nos ater a 2 capítulos do livro, a gente vai ter uma referência de uma pessoa que fazia, no seu trabalho como médica, os trabalhos mais diversos, das naturezas mais distintas, e com um esforço de doação anônimo, admirável. Porque às vezes nós podemos, diante de uma situação que se nos apresenta, termos uma postura, como o texto aqui que é atribuído anonimamente, que alguns dizem que é de Charles Chaplin, e a gente costuma dizer como fonte de informação. Quando você não sabe quem é o autor, você diz que é anônimo, não é? Fonte anônima. Mas é preferível dizer, ó, autor não identificado, mas o texto é esse aqui. Se a gente tiver a fonte, melhor. Sempre melhor citar a fonte. Por uma questão de fidelidade e fidedignidade, sobretudo nesses tempos de fake news, não é? Tantas notícias falsas que a gente vê circulando e a gente precisa ter, então, a informação correta. O Espiritismo nos dá uma segurança muito grande nesse sentido. Onde é que nós vamos encontrar a felicidade? Dentro de nós mesmos. E aqui ele vai citar Leonardo Machado, que é um jovem médico, ele vai colocar exatamente como uma pessoa enfrenta o seu dia a dia, podendo aproveitar bem ou podendo ficar reclamando diante das situações que enfrentam. Nós temos aqui, por exemplo, a história de um jovem estudante que estava muito atarefado com as suas preocupações. Quantas vezes a gente não está
ocupado com o que nós estamos fazendo. Tantas coisas acontecendo e a gente voltado para a nossa própria realidade. Tem muitos compromissos, tem muitos afazeres, e nisso a gente às vezes não abre um espaço para ver como está o outro ao nosso lado. Como é que fica? Eu estou me dando conta agora, meu filho fez um concurso hoje, eu nem liguei para ele para perguntar como é que ele foi. Que pai desnaturado, não é? E ele falou, pai, nem me ligue antes da prova porque eu estou estudando. Eu falei, tá bom, mas depois eu deveria ter ligado. Ele disse, olha só, assim que acabar a palestra eu vou ligar para ele, porque minha consciência já está pesando. É dar essa atenção ao outro, às vezes que está tão próximo de nós, que é um ente querido, e a gente não está atento. Todos temos as nossas ocupações e preocupações, mas nós também temos que aprender a estender as mãos, como aquela médica que anonimamente ela até comprava os medicamentos para poder atender aos pacientes de baixa renda, que não tinha condições, às vezes, dada a receita, sim, fica a receita, mas não tinha como. Não há um remédio gratuito na farmácia, ela teria que comprar, não tem condições. Então, a própria médica se ofertava ou se oferecia ali entregar o remédio, de maneira discreta, anônima. Quantas coisas nós não passamos de forma atribulada e damos valor a acontecimentos, a fatos que às vezes tomam uma dimensão diante da nossa própria postura que nos prejudica. Que a gente se sente assim tão onerado, tão carregado, que não encontramos caminhos, meios. E aí baixamos a cabeça e de repente vamos dar conta que nós estamos sobrecarregados. Nosso caminho parece tão difícil de trilhar, parece quase que impossível da gente dar conta de seguir em frente, porque nós estamos eminentemente preocupados conosco mesmos. A felicidade é encontrada dentro de nós. Para encontrar essa felicidade, é preciso que a gente se conheça, que eu procure saber quais são os valores que estou dando importância na minha existência e aonde é que eu quero chegar. Por isso, o que estou fazendo para chegar nesse ponto? O Livro dos Espíritos, que é o principal livro do Espiritismo, porque é a base de tudo que nós conhecemos em termos de doutrina como fundamento, tem uma questão que é de número 922, a gente já citou aqui mais de uma vez, e o autor Leonardo Machado resgata nesse capítulo essa questão, que é a de número 922. Kardec, na sua genialidade, pergunta ao Espírito de verdade, aos espíritos superiores: ora, a felicidade, ela pode ser uma para um, e esta mesma felicidade não ser a mesma para outro. Às vezes até o oposto. O que é motivo de felicidade para mim pode ser motivo de infelicidade para outro. Kardec então pergunta se há um ponto comum de felicidade para todo mundo. Qual seria esse ponto comum de felicidade para todo mundo? E o Espírito de Verdade responde em duas partes. Primeiramente, para nós sermos felizes, é preciso ter o necessário. O necessário à sobrevivência no aspecto material basta para sermos felizes. Se a gente tem além do necessário, nós começamos a nos preocupar, a não mais nos ocuparmos. Mas se eu tenho além do necessário, eu posso e devo dar uma aplicação, de tal maneira que esse supérfluo para mim seja o necessário para atender ao outro. Porque quando eu guardo para mim apenas, aquilo é tomado como um patrimônio temporário que vai me acompanhar para onde eu for. Se eu armazeno um bem que pode estar fazendo benefício a outra e, no entanto, eu guardo só para mim, ele fica restrito à minha pessoa,
eu assumo a responsabilidade desse bem que poderia estar sendo espalhado, beneficiando outros. Veja a responsabilidade que nós temos. Mas temos o necessário basta para a nossa felicidade em termos materiais. Toda vez que a gente tem além do necessário, a gente precisa fazer uma excelente administração, porque nós vamos ter problemas. Quantos não se perdem? Mas não é que a riqueza seja algo negativo, pelo contrário, a riqueza é um recurso valioso, neutro, que pode ser empregado tanto para o bem quanto para o mal, depende do uso que nós vamos fazer. Mas para sermos felizes no aspecto moral, que é o segundo aspecto aqui, para sermos felizes, a gente precisa ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Assim respondem os espíritos elevados. Para ser feliz no aspecto moral, é preciso ter a consciência tranquila. Consciência tranquila é com o dever retamente cumprido. Quem tem a consciência absolutamente tranquila, por favor? Muito bem, ninguém se manifesta, né? Quando a gente vai buscando, sempre tem um ponto ou outro que a gente sente a necessidade de trabalhar ainda. Isso faz parte. Mas nós vamos identificando isso procurando melhorar, sempre, cada vez mais. E procurar fazer tudo o que está ao nosso alcance. O dia está à nossa disposição. Aproveitar esse dia, cada segundo, cada minuto, cada hora, é para nós uma grande oportunidade que se renova todos os dias. Então a gente precisa aprender a aproveitar para a nossa própria felicidade. Então vamos cumprir com os nossos deveres, seguir as nossas rotinas, estar atento às necessidades alheias, vamos viver bem. Deus não quer o nosso sofrimento, quer que nós sejamos felizes. Para isso, é preciso ter a consciência tranquila, alinhando as nossas ações, pensamentos, sentimentos, tudo que a gente emite ao outro deve estar alinhado com a vontade de Deus, que quer o bem de todos nós. Quando a gente está nessa direção do bem, vibrando bem, pensando bem, falando e agindo no benefício do outro e de nós mesmos, nós estamos sendo instrumentos naturais do que deve ser naturalmente o processo evolutivo nosso e de cada um daqueles com quem nós nos relacionamos direta ou indiretamente. Essa consciência tranquila é indicação de que nós estamos no rumo certo, fazendo o que deve ser feito, para que a gente não venha depois a ficar sofrendo as consequências de equívocos, de escolhas erradas e depois lamentando. Mas o Espírito de Verdade coloca que para ser feliz, no aspecto moral, além de ter a consciência tranquila, é preciso ter fé no futuro. Nós estamos vivendo momentos assim de tantos desafios, não é, Lísia? Que a gente precisa ter a esperança de que nós vamos para frente, de que há possibilidade de melhorar, de que tudo o que está acontecendo tem a sua razão de ser, é um caminho que nós mesmos escolhemos e agora temos de trilhar até sofrendo as suas próprias consequências. Não há como fugir, porque se nós escolhemos um caminho, esse caminho aponta rumos. E nós vamos verificar, à medida que a gente vai caminhando, os enfrentamentos, os desafios. Se fosse um outro caminho, provavelmente seriam enfrentamentos e desafios distintos. Mas nós escolhemos esse. Então não cabe reclamar, não cabe praguejar. A gente tem que agradecer a oportunidade que temos de que esses desafios nos chegam para a gente superá-los. A fé no futuro nos dá uma visão do que virá, um mundo melhor, indubitavelmente, que já começa a ser construído agora. A postura que eu tiver diante de tudo que está acontecendo vai fazer diferença, porque tudo o que está acontecendo continuará acontecendo, independentemente da minha vontade, muitas vezes. E no que eu não posso interferir, eu devo apenas ter uma postura que seja aquela mais saudável possível para a minha própria felicidade. Senão eu vou ser infeliz, senão eu vou estar de encontro, eu vou estar confrontando. Intimamente, eu entro em conflito, porque muitas coisas percebo não estarem certas. Nós sentimos que tantas coisas acontecem que não gostaríamos que acontecessem.
de repente a gente reclama, a gente se sente mal, se sente incomodado, nós precisamos reagir. Mas é uma reação de transformação, não de violência nem de violação. É uma reação que vai levar à mudança necessária para a melhoria, para a renovação. É por isso que nós estamos aqui. Claro que enfrentaremos muitos problemas e muitas limitações que estão dentro de nós mesmos. Mas olha só, se eu vejo essa noite belíssima com bons olhos, eu vou encontrar o que diante dessa noite? O que eu vou encontrar? Eu vou enxergar coisas boas, bonitas. Eu vou encontrar pessoas que se sintonizam e se simpatizam com o meu estado íntimo. E se por um acaso um ou outro não está sintonizado, afinizado nesse estado íntimo de elevação, de certa forma eu vou influenciá-lo com o meu propósito salutar de espalhar a luz, de levar o bem. É dessa forma que nós vamos construindo o nosso dia na relação com aquele que está do nosso lado, com quem nós convivemos. O livro é tão leve, é uma coisa impressionante. Se deixar ali, ele é capaz de sair flutuando aí para alguns de vocês. É por causa da qualidade do papel. Qualidade de papel é sério mesmo. Papel, assim, no caso, quanto mais leve aqui, por conta de uma qualidade interessante, a gramatura e tudo. Isso é coisa de bibliófilo, né? A gente fica falando porque nós amamos livros, né? Então é muito gostoso. Tanto os recursos eletrônicos, mas o papel também nos encanta ainda. E tem um capítulo aqui nesse livro, Vida Saudável e Feliz. Depois o Franklin, que é do Rio de Janeiro, vai estar conosco lá na livraria, para quem quiser passar lá para conhecer os livros da comunhão, aqui né? E esse livro também, a gente vai estar à disposição, tá certo? Pode ficar à vontade. Aqui ele coloca uma coisa muito interessante. Quando nós começamos a falar aqui sobre aquelas 3 perguntas que a gente colocou no início, lembram? Ao final de todo dia, não é? Porque o dia vai começar de novo amanhã. E eu quero fazer uma pergunta muito séria para vocês, por favor, prestem atenção. Vocês que estão chegando também. Vamos prestar atenção. Se hoje fosse amanhã, que dia seria ontem? Eu vou fazer a pergunta novamente, porque eu acho que um burburinho se formou, não é? Se hoje fosse amanhã, que dia seria ontem? Mas que sabedoria, né? Sinto dizer para vocês, vocês estão exatamente equivocados. Não vou dar a resposta, não. Depois vocês vão procurar isso. Pode ser? Não pode, né? Como é que é a mesma pergunta? Se hoje fosse amanhã, que dia seria ontem? É um desafio, né? Sabe o que me leva a isso? É o seguinte, nós estamos perdendo tempo. É importante aproveitar o máximo possível de tempo na nossa vida. Outro dia eu acordei, quando a gente tem esses sonos assim, o sono intermitente, a gente vai dormir às vezes de madrugada, ou o sono não se concilia muito bem, então a gente sonha, porque você vai se recordar do que aconteceu. E eu, no caso, em toda a minha evolução espiritual, bato no teto e volto, né? Não consigo nem desprender direito. Aí eu me recordo de várias coisas. E uma delas assim, eu estava acordando e falei, quem arrumou minha cama? A cama já estava arrumada. Eu fiquei me indagando, o que isso significa? Olha que loucura. Falei, meu Deus, eu sequer aproveitei o tempo para arrumar a cama. Alguém chegou antes. Aí fiquei pensando, nossa, se amanhã fosse hoje, que dia seria ontem?
Se amanhã fosse hoje, então amanhã seria domingo. Concordo? Se amanhã fosse hoje, que dia seria ontem? Sexta. Isso é para dizer o seguinte, olha, sexta já foi, sábado já foi, nós estamos já no domingo, começando nova semana, a necessidade da gente aproveitar bem o tempo, né? Olha, não é? Interessante. Aqui nós temos um outro capítulo que diz assim, um pouco mais de humor em nossas vidas. Aí ele conta uma história, porque ele é médico, e ele sempre faz no capítulo uma história bem breve e depois uma explicação bem fácil para a gente entender. Primeiro ele cita Leon Denis, que está também na 5ª parte do livro Depois da Morte, que é tão bonito esse livro, é uma coisa maravilhosa. Leon Denis, na 5ª parte, tem uns 13 itens mais ou menos. É muito rica a obra. Em dado momento, ele vai falar sobre o amor e diz assim que o amor é o olhar de Deus. Isso nós citamos aqui na nossa vez passada. O amor é o olhar de Deus. Aí ele segue para falar sobre o bom humor que Leonardo resgata aqui no livro Vida Saudável e Feliz, para dizer que o bom humor constitui a saúde da alma. O bom humor constitui a saúde da alma. Porque, olha só, daquelas 3 perguntas que nós fizemos, a primeira foi, lá no final do dia, vou perguntar o que eu fiz de útil ou de bom, confere? Depois, o que eu aprendi de novo, confere? E se eu vivi com alegria? Se eu vivi com alegria. Ora, aqui diz Leon Denis que o bom humor constitui a saúde da alma. Ou seja, quando nós estamos ou somos bem-humorados, nós somos plenos. Olha que coisa linda ali. Você é plena, minha irmã. Tenha certeza disso. Plena de Jesus na sua vida. Então, o bom humor faz com que nós sejamos saudáveis. A pessoa irritadiça e irritada causa irritação e nos deixa incomodados, não é? A pessoa triste e entristecida se entristece e também provoca tristeza em nós. Agora, o que faz a pessoa alegre? Se eu sou mal-humorado, essa pessoa alegre nos incomoda muito, não? Você tem a petulância de ser alegre? O que foi que aconteceu? A pessoa não pode nem ser alegre mais. Nós precisamos aprender a sorrir mais para a vida, para nós mesmos. A vida é bela. Olha ali, né? Já ganhou 2 Oscars, é isso? Coisa linda, né? A animação, não é? Viva. Vou assistir ainda. A vida é uma alegria. La vivo estas de gioia. Como diria em Esperanto, la vivo estas tre bella. E aqui diz Leon Denis, o bom humor constitui a saúde da alma. Para nós sermos saudáveis é preciso ter bom humor. Humor, alegria íntima, entusiasmo. Existe um livro que faz um verdadeiro tratado sobre o humor, que é interessantíssimo da gente pesquisar, da gente ler, da gente meditar. Porque você pensa assim, o humor é só o riso, é só a alegria. O que está por detrás do riso, da alegria? Dessa manifestação anímica, que é a nossa própria alma se expressando diante dos outros. E aí então Leonardo Machado, autor desse livro Vida Saudável e Feliz, diz assim, doutor, inesperadamente o médico psiquiatra foi abordado pelo paciente em um hospital. Pois não, respondeu o profissional interessado. O senhor sabe que eu sou doido? Seu paciente chegou para o médico. O senhor sabe que eu sou doido? É aquela pergunta, afirmação, você sabe, será que é doido mesmo, não é?
Aquela coisa, ele pergunta, mas meio que afirmando. A pergunta-afirmação era, então, inusitada, inesperada. E, ao mesmo tempo em que falou isso, o paciente retirou do bolso um dinheiro e, ato contínuo, rasgou-o no meio. Porque ninguém entendesse o ocorrido, ele tranquilizou, então, o médico psiquiatra. Calma, doutor, é só uma nota de R$2. Eu sou doido, mas não sou burro. E aí, então, ele vai desenvolver essa questão do bom humor na nossa vida. Que até mesmo, né, nessa situação, é preciso a gente trabalhar com leveza. Uma cautela para a gente poder enxergar o que a vida nos traz de bom. E a vida em si é um patrimônio extraordinário, que nos traz essa alegria, essa disposição. Tantas coisas que nos passam despercebidas, quando a gente poderia, de repente, olhar logo para o sol que nasce, ou o dia claro, e a gente ter aquela expressão de gratidão, como a nossa amiga na preparação falava, quando a gente agradece, é bom agradecer. O próprio gorjeio, o cantarolar dos pássaros, na expressão de Meimei, a meiga educadora, é uma forma dos pássaros agradecer a Deus, ao Criador, pela oportunidade de voar. E quando a gente vê os pássaros se encontrando e se reencontrando, eles fazem verdadeiras conferências nas árvores, vocês já viram isso? Os periquitos, inclusive. Nossa, é impressionante, não é? Você só não entende bem o idioma deles, mas eles estão se entendendo naquela conferência, naquela reunião. É impressionante. E a gente vê nos próprios animais exemplos de disposição, de ânimo, de interesse. A gente precisa viver com mais alegria, porque o bom humor é uma forma de nós sermos felizes também. Enxergar a vida com novos olhares, um olhar que seja diferente, um olhar que enxergue o bem, que veja de forma otimista, para dizer, eu sou um filho de Deus. A doutrina espírita nos traz com clareza a nossa condição de espíritos imortais. Nós todos somos espíritos imortais, não fomos criados ontem, nem hoje. Nós já existimos há muito tempo. E Deus, na sua sabedoria, nos criou para nós nunca deixarmos de existir. Então a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a se curtir, a gente tem que aprender a se reconhecer como filho de Deus, porque nós vamos ter a oportunidade de co-construir o nosso próprio destino. A nossa caminhada vai indicando a direção que vamos seguir, mas quando alinhados com os propósitos divinos, com os desígnios superiores das leis naturais, que são as próprias leis divinas, nós nos sentimos integrados, nós nos sentimos planificados, completos, porque aí nós vamos perceber que estamos fazendo o nosso papel na condição de filhos de Deus. Por isso, olhemos para aquele que está do nosso lado. Na epopeia da existência, somos, queiramos ou não, levados a nos deparar com situações muito desgostosas, todos nós. Sem exceção, a gente vai enfrentar momentos que não são tão agradáveis na nossa existência. Às vezes o atrapalho é tão grande que o humor se apresenta como o caminho mais ameno a ser seguido. Mas a pessoa até tão nervosa, tão atrapalhada, que ela começa a rir, não é? Aí utiliza-se de um humor para poder aliviar um pouco. Aliás, é um mecanismo de defesa do nosso ego contra o sofrimento. A gente se coloca para evitar o sofrimento. Se bem conduzido, pode se apresentar como um caminho muito saudável. O humor, se for bem conduzido, é algo saudável para nós. Então a gente sorrir um pouquinho mais, ser um pouco mais alegre, mais entusiasmado e entusiasta. Não ver as coisas de forma negativa. Ah, tudo é ruim. Nossa, tudo está uma situação assim que não tem como resolver mais. E a gente começa a entrar num clima, não é? Negativo. E quando se dá conta já está deprimido, porque nós estamos criando essa ambiência espiritual ao nosso redor.
E a gente precisa fazer com que essa ambiência seja mais salutar que a gente conseguir. Nutrir lamúrias só contribui para aumentar o azedume e a revolta dentro de nós mesmos. Então, não ficar se lamentando, meus irmãos. Joana de Ângeles diz que reclamar é perder tempo. Qualquer reclamação que a gente fizer é perda de tempo, porque o tempo que a gente está perdendo reclamando, nós poderíamos estar fazendo algo de útil. A voz da sabedoria ali concorda, olha só. Reclamar é perder tempo. O que eu vou reclamar? Qual é o intuito da reclamação? Ah, mas se eu reclamar eu vou estar sendo útil porque eu estou alertando a pessoa. Não, então isso não é reclamação. Você pode estar fazendo uma avaliação crítica, não pessoal, mas de perfil psicológico e comportamental, diante de algo que aconteceu, de uma ação que foi empreendida, de um comportamento, de algo que a gente não tenha, talvez, apreciado. Aí você vai, separadamente, reservadamente, conversa com a pessoa, porque todos nós estamos o tempo todo nos educando e também auxiliando no processo de educação do outro. Isso é importante para nós. Então, não ficar reclamando. Por isso, o paciente transformou a própria tragédia em episódio cômico. Ele estava lá naquela situação, rasgou a nota, não é? Ele estava numa situação meio de insanidade, de loucura, e disse o ditado popular que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, a gente vai considerando isso para a nossa caminhada, mas buscando essa saúde mental, saúde espiritual que a gente precisa. Muitas vezes a boa nova, isso aqui é muito interessante, a boa nova, que é a mensagem de Jesus, é apresentada para nós como se fosse um campo fechado, sisudo. Ninguém consegue penetrar, é como se fosse assim algo carrancudo. Mas se pararmos para refletir, perceberemos que em várias ocasiões nas quais Jesus anunciava sofrimentos ou incompreensões, ele também exortava os seus discípulos a exultarem e a se regozijarem. Quer ver um exemplo? Capítulo 5 de Mateus. Se lembram? Todo mundo se lembrou, olha que beleza. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai citando as bem-aventuranças. Quando já vai encaminhando para o fechamento, ele diz: exultai-vos, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos, que nós possamos ser alegres com a nossa própria existência, com as oportunidades que nós teremos, mesmo como provas no dia a dia, nos percalços do caminho. Porque uma coisa que se nos apresenta tão difícil, tão problemática, ela se vista de forma otimista, até bem-humorada, ela se torna mais leve. Nós vamos estar em melhores condições, não estaremos pesarosos, derrotados, pessimistas, pelo contrário, nós estaremos com a disposição, com o ânimo, aí sim para realizar o que nós temos potencialidade para fazer. É a fé que nós precisamos ter no futuro, por conta do auxílio espiritual que recebemos dos amigos. A gente vem à casa também para tomar o passe, não é? Todos nós estamos aqui ansiosos pelo passe. Não precisa ficar ansioso pelo passe, não. Para tomar o passe naturalmente, faz bem para a saúde, é muito importante. Se nós estamos precisando, excelente. A casa espírita nos acolhe, mas também a gente precisa ter fé em nós. Nós precisamos acreditar em nós, na nossa capacidade, na nossa potencialidade, que nós damos conta de tocar a nossa própria vida. E Jesus, então, nos convida e convoca para nós nos sentirmos felizes, alegres. Quando nós estávamos trabalhando com a confecção dos índices das obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, eu não sei se eu falei aqui grego ou sim, o que é isso? Todo final de livro tem os índices, o que é isso? Você vai recuperar as informações em detalhes. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, nós estamos falando sobre a fé. Então, tem aqui, estímulo no campo da saúde, está no capítulo 2. Eu vou lá no capítulo 2, eu vou encontrar, então, a fé como estímulo para a saúde. Então, isso aqui é um índice que ele vai remeter. Quando nós estamos fazendo o índice do livro Boa Nova, e a gente sempre trabalha em equipe,
são pessoas dedicadas, zelosas, aí, que fazem todo o trabalho voluntário. Nós identificamos que no livro Boa Nova, o vocábulo alegria e sorriso os vocábulos foram várias vezes apresentados nos diversos capítulos. O livro Boa Nova é que traz, né, um clássico, acho que todo mundo conhece, de Humberto de Campos, apresenta a vida dos discípulos, a narrativa de Jesus, os personagens assim, de uma maneira impressionante, e a gente tem lá os vários exemplos de virtudes e de comportamentos para o nosso aprendizado, inclusive os testemunhos, as dificuldades, para dizer que as pessoas também são comuns, mesmo os discípulos de Jesus, pessoas como nós. A gente se sente muito como Pedro ainda, né, mas naquele sentido raivoso, né, irado. Pelo menos eu me sinto assim. Não como o Pedro já transformado, né? O Pedro que aquela base realmente, aquele sustentáculo da doutrina do Cristo. Mas a gente vê a palavra sorriso, a palavra alegria, muitas vezes aparecendo. E aí a gente foi pensando assim, Nelícia, olha só que coisa interessante. Boa Nova significa o quê? Eu fiz uma pergunta para vocês, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa Nova significa o quê? O Evangelho de Jesus. Boa Nova é a boa notícia. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia. É a boa nova que nos chega. E só isso já é motivo para nós o quê? De esperança. Porque o Evangelho significa exatamente o roteiro que precisamos seguir para encontrarmos o caminho de nossa felicidade e cumprirmos a nossa tarefa, o caminho de sermos perfeitos, porque perfectíveis nós vamos caminhando até chegar à perfeição com esse esforço todo. Além disso, não foi por outra razão que Jesus, contando a parábola das bodas, comparou o reino de Deus a uma festa onde reinava alegria. Dá para ler daí, a letra é grande, estão vendo? O tamanho da letra do livro, uma coisa impressionante. A gente fazia umas letras e o pessoal reclamava do tamanho de letra. Isso aqui você pode ler à distância, pode ler perto, uma coisa assim. Ficou muito agradável, modéstia à parte aí da equipe, né? O Franklin faz parte aí da equipe, tudo. O pessoal trabalhando nesse contexto dos livros. Ora, aqui está dizendo com clareza que Jesus, quando conta essa parábola das bodas, ele está comparando o reino dos céus com uma festa, onde havia alegria. Então a mensagem da Boa Nova não é de tristeza, pelo contrário, é de felicidade. Não é uma mensagem pessimista, carrancuda, para a gente abaixar a cabeça, agora eu vou ter que seguir o Evangelho. Não, meu irmão, agora eu vou ter que seguir o Evangelho, já é para ter seguido antes, vou seguir agora, feliz da vida. Tem um companheiro que ele sempre manda uma mensagem para nós, todo dia, e diz assim, bom dia, vocês recebem esses, né, tão gostoso, né, é uma delícia. Qual é o preconceito? Aí, mas assim, tem o bom dia. Aí depois, como não basta o bom dia, porque tem que ser o bom dia, tem o boa tarde. Né? Tem o boa tarde, o boa tarde também. Você recebe lá a mensagem no grupo, uma delícia, boa tarde. Bom, aí você vai dormir, tem boa noite para você. Aí fala, nossa, esse pessoal parece que não tem o que fazer. Aí não é nada disso. Essas pessoas estão se ocupando conosco, porque de repente você está tão mal-humorado, o dia já está acabando, está chegando meia-noite, e você não deu sequer o bom dia, e ele já está te dando boa noite. Então nós precisamos caminhar passo a passo o nosso dia a dia, aproveitando todos os segundos, minutos e horas, dias e meses e anos, porque a existência passa. A vida continua, porque a vida é imortal, é uma só. A existência ela tem começo, meio e fim, mas a vida teve começo, jamais terá fim, porque somos imortais. E não adianta ficar jogando para amanhã, para depois, porque nós já estamos aqui no ontem, de ontem, que é sexta, não é o sábado. Então a gente tem que, de fato, aproveitar o tempo, sem afogadilho, desespero de nós ficarmos, de repente, meu Deus do céu, e agora? Aí fica aflito, ansioso, né? Só piora as coisas. Mas, meus amigos, se nós estivermos, por um acaso, num estado dessa natureza, ou nessa condição, vamos procurar ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda.
Às vezes eu converso com o meu terapeuta, aí ele diz assim: você está feito aquele indivíduo que na neve andou e se escondeu atrás de uma árvore. Entenderam? Como a gente caminha numa neve, o que fica? Os rastros, as pegadas. Aí você se esconde atrás da árvore. Ninguém sabe onde você está, né? Aí eu falei para ele: mas vem o vento, encobre. A gente foge ainda, né? Como a gente foge? Essa viagem para dentro de nós não é nada fácil. A gente precisa empreendê-la. Mas é a busca da nossa felicidade. Da gente procurar fazer o melhor ao nosso alcance dentro das nossas condições. Não precisa fazer além. Por isso que aqui a sensação de ventura, de felicidade, nós precisamos buscar. Não deve ser vivenciada somente nas expectativas do futuro, mas também nas possibilidades de hoje. Olha, o dia de hoje está à nossa disposição. Nós somos os arquitetos, nós somos os construtores desse nosso dia. Nós podemos aproveitá-lo ou deixá-lo de lado. Um novo dia virá, mas a gente tem que aprender o seguinte: não precisamos nos precipitar nem antecipar o que deve acontecer, mas devemos perceber também, conforme o filósofo, ou seria Parmênides, ou seria Heráclito, para dizer que as águas do rio não passam, essas próprias águas, duas vezes no mesmo lugar. Ou seja, as águas nunca se repetem, não é? Porque elas vão seguir o seu curso. E o rio vai desembocar onde? No mar. O processo natural. Então, nós vamos seguir o nosso curso e vamos encontrando os desafios, superando as dificuldades e construindo a nossa própria felicidade. Vamos aproveitar bem o nosso dia. Como está sendo o nosso dia até agora? Ele ainda não finalizou. Vai até meia-noite, tá certo? Então, a gente, se ainda não aproveitou tão bem o nosso tempo, a gente pode aproveitá-lo para ter uma vida saudável e feliz. Porque a gente vai considerar o Evangelho de Jesus dentro de nós. Aí tudo vai ficar mais fácil. Porque com esse roteiro, a gente levanta a cabeça, não empina o nariz, levanta a cabeça, bota os pés no chão. Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Pode contar com o seu instrumento. Ainda sou imperfeito, Senhor, mas estou disposto e disponível para fazer o melhor ao meu alcance. Muito obrigado pela atenção de todos.